Oi, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tá começando mais uma semana, mais um vídeo aqui. E essa semana eu tô muito cheia de coisas para fazer. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu tenho muita coisa para fazer, meio que me dá uma travada assim. Eu geralmente fazia uma lista de tudo que eu tinha que fazer na semana e aí eu tentava cumprir aquela lista. Mas quando estava muito cheia, me dava meio que uma bugada assim, eu ficava meio que desesperada e não, começava a fazer tudo e não terminava de fazer nada. Não sei se isso acontece com vocês, mas a minha mente é muito acelerada. E aí eu penso em todas as coisas e aí acabo que não termino nada. E aí o que está me ajudando agora com isso? Eu estou fazendo uma lista, que eu sou muito da lista, de escrever em papel. E aí eu faço uma lista diária. O que que eu vou fazer naquele dia e o que que eu posso ir fazendo, né, naquele dia. E aí assim que eu termino, eu vou para a próxima lista, vou para o próximo dia. Mas isso tem me ajudado muito, porque quando eu coloco tudo que eu preciso fazer, me dá uma surtada e eu não consigo terminar nem a metade do que eu realmente preciso fazer. E essa semana além das coisas que eu preciso fazer do meu dia a dia, de estudo, eu tenho uma viagem. Deixa eu contar pra vocês, estou muito animada. Semana que vem, no final da semana, eu vou viajar com minha mãe. Vai só nós duas, a gente vai lá pra Bahia. E aí eu preciso arrumar a mala, arrumar tudo que eu vou levar na viagem. E eu quero mostrar pra vocês também esses dias corridos que vão acontecer por aqui. Eu comprei algumas coisas para fazer cerâmica. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês os dois pins que eu fiz de cerâmica fria. E aí eu quero mostrar nesse vídeo o passo a passo da cerâmica, porque é muito gostoso de fazer, é muito fácil. E aí eu quero mostrar direitinho os processos, como que acontece. Eu comprei, deixa eu mostrar. Eu comprei alguns coisinhas, ferramentazinhas para usar na cerâmica. Aí veio esses e veio um rolinho também. Foi bem baratinho, acho que eu paguei R$ 25. Depois, se alguém quiser, eu mando o link também. Comprei na Shopee. E aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Quero fazer umas casinhas de Natal, ver se eu consigo decorar minha casa de Natal também, que eu amo essa época do ano. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar aí durante essa semana. Gente, eu vou fazer as casinhas de cerâmica e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu uso essa cerâmica fria. Eu não sei se. Eu acho que tem outras marcas, mas eu não conheço. E eu gosto dessa, essa é muito boa. Depois que eu abro, eu enrolo ela toda com plástico filme e coloco em outro saquinho também, bem enroladinha, para ela não ficar ressecada. E aí eu vou usar algumas ferramentas que eu comprei, mas para usar cerâmica, fazer a cerâmica, você não precisa de ferramenta nenhuma. Você pode usar o que você tem em casa. Às vezes, aqueles materiais para fazer unha, lixa de unha, tudo dá certo, tá? Não preciso comprar nada. Mas como eu gosto de fazer, eu comprei alguns materiais. Eu vou fazer duas casinhas. E aí, antes de mexer na cerâmica, eu gosto de passar creme hidratante nas mãos, porque ajuda a sair melhor, não ficar tão grudenta. Outra coisa também que você vai precisar é de água, um copinho de água e uma esponja. Pode ser esponja de bucha de lavar vasilha, eu tô usando essa de maquiagem. Aí, você vai abrir massa. Se você quiser, você pode colocar 2 lápis, assim, pra medir, pra ficar aberto dos dois lados iguais. Ou 2 palitos, mas eu não vou usar, eu vou abrir no olho mesmo. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu gosto de colocar esse papel manteiga, porque aí a massa não gruda na mesa e depois é bem fácil de tirar ela daqui. Pronto. Depois que eu abrir, eu vou colocar esses moldes de papel que eu fiz.
é bom você fazer os moldes antes para você cortar. Eu vou encaixar eles aqui e vou cortar o tamanho das minhas casinhas. Você pode usar um estilete que você tiver em casa, ou uma faquinha para poder cortar os moldes na sua cerâmica. Pronto. Às vezes dá uma agarradinha, mas é só terminar de tirar. Pronto, ó. Depois que eu vou fazer as outras partes, mas depois que você tira, é bom você dar uma arrumadinha nas laterais, ó. Molha a mão um pouco na água e vai modelando ela, para ela ficar o mais certinho possível. Quanto mais certinho você deixar nesse processo, melhor é e mais fácil depois, que não precisa ficar lixando muito, vai agilizar. Vai passando água nela e a esponjinha também é boa para isso, para ficar bem certinho. Molha a esponja e vai acertando. Pronto, depois que ela estiver bem certinha, é só você colocar ela para secar. As casinhas eu vou fazer, primeiro eu vou deixar secando e depois eu vou montar elas. Mas eu vou mostrando para vocês ao longo do processo. Pronto, agora eu vou cortar as outras partes e acertar bem certinho. E eu mostro depois para vocês como que ficou. Ficaram assim as partes da minha casinha. Essas são as laterais, e a parte da frente e a parte de trás. Eu vou esperar dar uma secada antes de colocar o telhado. Aí eu não cortei o telhado, vou cortar só depois, na hora de colocar. E eu vou esperar secar, ela fica bem branquinha quando ela tá seca. Então, eu vou deixar ela paradinha e quando for
a hora que eu for colocar, encaixar ela e montar junto com o telhado, eu volto para mostrar para vocês. Eu tava pensando como é importante, né, quando a gente tá numa semana ou num momento muito difícil da nossa vida, assim, que a gente tem muita coisa para fazer, como é importante a gente dar uma pausa, respirar e aí voltar a fazer tudo que precisa ser feito, né? Eu falei com vocês que eu tô muito apertada essa semana e eu ainda inventei de fazer a casinha de cerâmica para mostrar para vocês nesse vídeo. E acumulou muita coisa para eu fazer. Eu deixei também para fazer a minha mala. Eu ainda preciso fazer a mala, ainda preciso comprar algumas coisas. Eu vou agora no shopping eu preciso comprar blusa. Eu tô precisando muito de blusinha, sabe? Blusinha de malha, sei lá, vou ver o que eu encontro lá. E depois, eu acho que quando eu voltar, as casinhas elas devem já estar pronta para colocar o telhadinho, para mostrar para vocês. E eu quero ver também se essa semana, se hoje ou outro dia eu consigo dar uma pausa e tirar um tempinho para mim, fazer uma coisinha que eu goste. E eu tô querendo comer alguma coisinha diferente também. Mas é importante a gente dar uma pausa para respirar e aí depois voltar a fazer tudo que precisa ser feito. Gente, cheguei do shopping. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu encontrei só uma blusinha que eu gostei. Foi na Riachuelo. Eu sempre fico curiosa quando as pessoas falam que vão comprar alguma coisa nos vlogs, e aí eu queria saber o que a pessoa comprou. Não sei se vocês também têm essa curiosidade, mas eu vou mostrar. Eu comprei essa blusinha aqui. Não sei se dá pra ver direitinho, mas ela é caneladinha. E ela custou R$59,90. R$60, né? R$60. Eu achei que ela ficou bem bonitinha no corpo. E eu só gostei dessa. Foi a única que eu achei que valia a pena. E comprei também o meu hidratante que eu uso pro rosto. Que é esse aqui, da Paiol. É um hidratante de gel pra pele que tem tendência à acne. A minha pele, eu tenho muita tendência. Eu sou intolerante à lactose, então sempre que eu consumo lactose, meu rosto enche de espinha, principalmente espinha interna. E aí eu uso esse creme que me ajuda um pouquinho, né? Não posso usar qualquer creme. Foi só isso que eu comprei no shopping. Eu fui bem rapidinho. E agora, enquanto isso, as partes das minhas casinhas ficaram secando. Como hoje está muito quente aqui, secaram. Não secou tudo. Ficou uma parte que ainda tá meio úmida. Mas já dá pra eu colocar a massinha e tentar encaixar ela, porque amanhã o telhadinho já vai estar seco. E aí eu só termino de pintar e de passar o verniz. Então eu vou ver se eu faço essa parte hoje e mostro pra vocês. A luz desse quarto não é muito boa. Eu preciso trocar essa luz, mas espero que não fique muito escuro. Eu coloquei uma luz aqui do lado para ver se ajuda um pouquinho, mas eu vou lixar as casinhas. Para você fazer quando você estiver usando a cerâmica, para lixar, precisa de deixar ela bem sequinha, tá? A minha não tá tão seca ainda, mas tá quase 100% seca, então já dá para lixar. Mas eu não vou passar forte a lixa, eu vou só dar uma lixadinha de leve. E a lixa, eu uso essa aqui, ó. Eu uso duas lixas. Uma mais grossa e uma mais fininha. Essa lixa que a gente encontra em depósito de construções, eu uso essas, tá? Eu vou dar uma lixadinha e vou colocar o telhadinho e mostro pra vocês como que vai ficar.
lixa mais grossa nessas partes de fora. Quando precisa aprofundar alguma parte que saiu errada, aí eu uso a lixa mais grossa. E a mais fininha eu uso para a parte de cima da peça, porque não precisa aprofundar muito, e aí eu só passo para ficar bem lisinha. E a cerâmica fria, ela é tóxica, então quando você for lixar as peças, é bom colocar máscara. Gente, como a luz aqui não tá muito boa, tá dando um pouco de sombra, mas eu acho que dá pra entender, né, o que eu tô fazendo, porque tá de noite e a luz aqui é ruim. Eu vou passar cola de silicone pra colar um pouco só um pouco de cola pra segurar as laterais da casinha. Eu gosto de ter sempre essa cola de silicone porque ela cola muita coisa. Depois que eu passar ela, aí eu vou fazer uma massinha pra colocar do lado de fora, mas primeiro eu vou colar com ela porque vai ficar mais fácil de depois eu encaixar as outras partes. Só segurar um pouquinho que ela cola, que ela fica. Gente, minha casinha ficou um pouco torta, mas não tem problema. Porque o feito à mão tem isso, né? Meio difícil ter perfeição. Mas, e eu tô fazendo meio correndo também. Porque essa semana tá meio apertado. Mas eu queria muito fazer isso. Sabe quando vocês colocam uma coisa na cabeça e você tem que. Não sei se vocês são assim. Mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer aquilo na hora, ou o mais rápido possível. Porque senão eu fico só pensando naquilo, sabe? Minha cabeça não descansa. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria fazer essa casinha. E aí eu tô fazendo. Mas tomara que fique bonitinha. Eu acho que vai ficar, tomara. Ó, eu colei com a cola de silicone, eu vou esperar dar uma secadinha pra depois eu colocar o telhadinho. Eu já cortei ele. Ó, ele tá bem úmido ainda. Acabei de tirar da parte da cerâmica e eu já vou colocar ele. A minha casinha não vai ter fundo porque eu quero colocar uma velinha embaixo pra como se ela tivesse luz. Então ela não vai ter fundo, tá? Mas se você quiser colocar fundo, você pode colocar fundo na sua. Agora, para a lateral, eu vou pegar um pouco de massinha, vou fazer uma cobrinha bem fininha e vou molhar bem essa cobrinha, tem que estar bem molhada. Vou até passar ela aqui dentro da água, bem molhadinha mesmo. E aí, eu venho na lateral da minha casinha, deixa eu pegar essa parte, e vou colocar essa cobrinha e pressionar ela aqui nas laterais, ó. Deixa bem, aperta bem e vai molhando, sempre molhando bem para ela não, para ela grudar, ficar bem grudada aqui. Ó, vai apertando ela e deixando ela mais fininha. Aí vem tirando o excesso, porque não pode ficar muita massa. Tira o excesso de massa. E vai acertando ela aqui para ela ficar o mais certinha possível, sem ficar parecendo muita massa, muito acúmulo de massa. Mas se ficar um pouco, não tem problema, porque quando secar, a gente vai lixar
para ficar um acabamento melhor. Mas tira o máximo que você conseguir. Aí eu já fiz desse lado. Esse lado ficou bem torto. Mas vai ser isso, gente. Não vou ficar cobrando muita perfeição, não. Até porque é a primeira casinha que eu faço. Eu nunca fiz casinha de cerâmica fria. Então, o que ficar, eu vou gostar. Tomara. Pronto. Agora é só fazer isso dos outros lados e esperar secar. O telhado, eu precisei cortar outro porque ele estava muito seco. E aí eu cortei outro retângulo para fazer o telhado. E tem que deixar ele bem molhado mesmo, para ele poder encaixar na casinha. Eu tô molhando bastante. E aí eu vou tentar dobrar um pouco para dar o formatinho e colocar assim. Ai, que bonitinho! Não é garantido que ele vai secar. Era bom se eu tivesse feito ranhuras nele. Vou tentar, ó. Para ele encaixar bem bonitinho, o que você pode fazer para ele colar na peça? Você pode fazer alguns arranhões nessa parte assim, ó. Deixa bastante molhada. Faz alguns arranhões, assim, nas laterais. Bem de leve, ó. Vai arranhando, vai molhando. Molha as laterais. Seria bom se a parte da casinha, essa parte aqui, também tivesse esses arranhõezinhos. Mas, como já tá seca, não vai ter jeito. Vou fazer só desse lado mesmo. Mas eu acho que vai dar certo. Molha bem. E encaixa. E aí depois você vai acertando. Eu vou apertar bem aqui para ficar bem bonitinho, sumir esse, ó, vai trazendo a massa para a lateral. Sempre bem úmida, tá? Vai molhando a mão, sempre. Pronto. Aqui eu tô com medo de, na hora de secar, o telhadinho ir para dentro, afundar, mas tomara que não, vou torcer para não acontecer isso. Se acontecer, paciência. Aqui ficou um pouco maior, eu vou tentar cortar. Ai, que medo. Vai cortando com paciência. Gente, trabalhos manuais tem que ter muita paciência, porque senão fica feio. Sei que nem todo mundo tem tanta paciência, né, para esse tipo de coisa, mas eu gosto. Outro lado também eu vou cortar. Ah, quase que deu errado. Ai, Deus. Gente, cortei demais essa parte, ó. Ficou com pouca massa. Ai, 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 ai. Mas vai ser isso. Ó, esse lado tá bem feinho, né? Bem mal acabadinho. Tomara que depois dê pra lixar. É isso. Vai acertando e deixa o mais
do jeitinho que você quer que fique, o resultado final possível. Porque no outro dia, quando secar, você só termina de lixar. Mas eu vou terminar agora de encaixar, vou colocar para secar e amanhã eu volto para mostrar para vocês a pintura e passar o verniz. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a casinha. Ó, ela ficou assim. Dá pra ver? Tá bonitinha, né? Eu não vou terminar ela agora, falta lixar mais uma vez toda a parte de cima, onde eu coloquei a emenda da massa. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu vou sair. Eu vou lá buscar minha mãe, que ela chegou aqui na minha cidade. E eu quero também dar uma passadinha em algum lugar para comer alguma coisa e desenhar um pouquinho. E depois, assim que eu voltar para casa, eu vou terminar minha casinha e eu vou lixar, pintar e envernizar. E aí eu mostro para vocês os outros processos e o resultado final. Mas agora eu vou lá buscar minha mãe. Estou muito ansiosa para ver ela. É engraçado quando a gente cresce, a gente se casa ou sai de casa, na casa dos nossos pais. É muito bom quando eles vêm para nossa casa, né? É uma sensação muito gostosa. Eu adoro quando a minha mãe ou minha irmã vem para minha casa. É muito legal. E aí eu vou lá buscar ela, porque ela tá vindo para casa hoje e amanhã a gente vai viajar juntas. Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. E eu vou porque eu tô atrasada. A casinha tá desse jeito, ó. Agora eu vou dar uma lixada nela para ela ficar mais certinha as laterais. E depois que eu lixar eu vou pintar. Para a pintura eu vou usar a tinta, pode usar a tinta acrílica fosca ou a tinta PVA, ou tinta de artesanato também. Eu vou pintar ela só de branco e vou usar essa tinta PVA. O pincel pode ser qualquer um. Eu gosto desses que são mais macios para a parte da pintura. Eu vou usar esses de 2 tamanhos. Lembra de pintar sempre para o mesmo lado. Porque se você pintar para um lado e depois para o outro, aí fica feia a pintura, ó. Sempre para o mesmo lado. Depois que a tinta secou, eu vou passar o verniz. Eu uso esse verniz geral. Tem outras marcas, tem outros tipos de verniz, mas eu gosto muito desse. E aí, é bom usar um pincel bem velho, porque o pincel fica muito duro depois. E é difícil de lavar, de tirar o verniz. Tem que ter aquele solvente, né, de tinta. Eu pego uma tampinha velha, coloco um pouco do verniz e vou aplicando. O verniz, se você quiser mais brilhante, você pode dar 2 demãos dele, passar dele 2 vezes. Mas uma já dá um brilho bem bonito. Ó como fica.
aí, vocês gostaram da minha casinha? Eu espero que vocês tenham gostado de todo o processo. E se você fizer usar cerâmica fria, se eu te motivei a usar cerâmica, me conta aqui nos comentários e me fala se você gostou ou se ficou alguma dúvida, pode me perguntar que depois eu respondo. E a cerâmica é um hobby muito gostoso, assim, dá pra fazer muitas coisas. E não precisa de ter os materiais, você pode usar as coisas que você tem em casa mesmo. E me deixa saber se você gostou. Se não for pedir muito, se inscreva no canal e curte esse vídeo. E eu já vou me despedir de vocês, que eu tenho mala pra fazer, tenho um monte de coisa antes da viagem pra fazer. E no próximo vídeo a gente se vê lá da Bahia. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.